Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos. Esse canal aqui é um canal de leitura diária da Bíblia. Se você é novo, seja bem-vindo aqui neste canal. E você que já tem acompanhado aqui as nossas leituras, né? Se você tem estado junto comigo aqui nesses últimos meses ou os últimos dias, quero lembrar você que se você perdeu alguma leitura, a gente tem tudo salvo nas playlists aqui do canal. E se você que está chegando agora não sabe que cargas da água é esse canal aqui, eu tenho um compromisso com você, com Deus, comigo mesma, de todo dia estar nesse momento, tirando esse tempinho para a gente meditar um pouco sobre a palavra de Deus, extrair lições que a gente possa aplicar na vida da gente e descomplicar a Bíblia. A minha missão aqui é ler a palavra do Senhor junto com você e ter o desafio de tirar nem que seja uma lição daquilo que a gente lê para que a gente possa aplicar na vida da gente. E então, se esse conteúdo pode ser uma bênção na sua vida, um desafio, uma coisa legal, uma coisa nova para você, para agregar na sua fé, no seu crescimento cristão, na sua jornada de fé, considere se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você não perder os próximos vídeos, porque sempre que o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar, tá bem? E hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos 27. Eu amo esse salmo porque é um salmo que quando eu estava lendo aqui, um pouco antes do vídeo, eu estava lembrando tantos louvores, tantas músicas que eu aprendi, que eu conheci através desse salmo, né? Muitos compositores, muitos músicos escreveram as suas músicas baseados nesse salmo aqui, e é sobre ele que nós vamos falar. Mas antes, vamos falar com o Senhor pedindo que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê graça, abra a nossa mente, né, para que a gente possa compreender as Escrituras, não com o nosso entendimento, não com a nossa própria mente, né, mas com a sabedoria do alto, a sabedoria que só Deus pode dar para a gente. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Eu me alegro, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de aprender a sua palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e nos dá mais uma chance de aprender um pouco mais. Peço ao Senhor que visite quem está me assistindo, essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem. Abençoe essa pessoa, abençoe a mim também. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Somos seres tão falíveis, tão falhos, Senhor, que carecemos, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão. Carecemos de aprender do Senhor um pouco mais. Nos ensina os Seus caminhos. E eu peço, Senhor, que através da leitura, Senhor, nós sejamos transformados, nós sejamos novas pessoas. Nos transforme de dentro para fora, nos dando um coração mais ensinável, mais amoroso, mais perdoador, um coração que ama mais o Senhor, que teme mais o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está aí na sua casa ou onde estiver, pegue a sua Bíblia ou um celular, o que você tiver fácil aí. Se você não tiver nada disso no momento, às vezes você está na rua, não tem problema. Se você tiver um fone, coloca o foninho. Até recomendo que nas próximas leituras, você que está chegando agora, esteja sempre com fone de ouvido, porque às vezes você está num transporte, está em algum lugar que não consegue às vezes me ouvir. Ativa também as legendas, se for o caso, para você não perder a leitura. Mas quando chegar em casa, leia a Bíblia. Essa é a proposta do canal, que é bênção inclusive para você mesmo, de você ler a palavra de Deus e essa palavra gerar vida e gerar fé no seu coração. Amém? Então hoje a palavra do Senhor no livro dos Salmos, nós vamos ler Salmo 27, em que está escrito assim pra gente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo.
pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você que é da minha geração ou que frequenta a igreja há alguns anos, você vai reconhecer, ou talvez você lembre de alguns louvores que nós aprendemos quando a gente lê aqui o Salmo 27, por exemplo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O louvor que veio na minha mente, gente, é o louvor do Diante do Trono do primeiro CD. E olha que coisa, eu nem sou tão fã assim do Diante do Trono, tá? Eu já ouvi bastante, mas eu tava ouvindo, eu tava lendo aqui e me lembrei quando a Ana Paula, ela ministra, né? Ela canta bem assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei, não temerei. Esse é um dos louvores, né, baseado aqui no Salmo 27. E aí tem o 4, um outro louvor deles também, que, se eu não me engano, é o André que canta, que ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em tua presença para sempre. Eu acho que está no álbum do Preciso de Ti. E esse louvor também, ele me lembrou um outro da Hillsong, do álbum Blessed, que se chama One Thing, que o louvor ele diz assim, One thing, the one thing I ask is to be with you. Esse louvor é lindo, eu vou deixar os links aqui, porque nada melhor do que os próprios cantores profissionais para cantarem aqui. Mas o que eu quero dizer, gente, por que eu fui lembrando e quis também cantar um pouquinho com vocês? Porque a palavra do Senhor, ela é vida em nós. E você que é ministro de louvor, quando você preparar a sua playlist para ministrar na igreja, escolha louvores baseados aqui na palavra de Deus. É muito importante nós ministrarmos a palavra de Deus, porque quando nós cantamos, quando nós ministramos um louvor, nós colocamos na boca das pessoas palavras de fé, que é a palavra de Deus. E esse salmo aqui, o que ele me chama a atenção? É um salmo baseado em confiança e é um salmo que Davi, ele deseja muito ali a presença de Deus, ele tem aquele anseio da presença. E eu gosto muito quando ele coloca assim para o Senhor, que ele sabe que quando os inimigos se levantarem contra ele, aquelas pessoas que desejam ver a queda de Davi, desejam o seu mal, ele sabe que ele pode confiar no Senhor plenamente. Ele sabe que Deus está cuidando dele. E ele tem, gente, assim, um desejo muito grande de habitar na casa do Senhor todos os dias, sabe? E isso é muito legal e é muito inspirador ao mesmo tempo, porque quando nós passamos muitas vezes por momentos da vida da gente de adversidades, momentos inclusive assim desafiadores dentro da igreja, muitas vezes quando a gente precisa mudar de igreja, trocar de igreja, acontece alguma coisa em que isso é necessário, não morre no coração o desejo de estar na casa do Senhor. Quando a gente está com o coração em Deus, assim, ligado ali no Senhor, sempre vamos desejar estar na casa do Senhor, que era o que acontecia aqui com Davi. O coração dele era tão sensível, era tão ligado ali ao Senhor,
que quando ele mesmo, ele se percebe falando ali no versículo 8, né? Quando meu coração me diz, né? Buscai a minha presença, é como se Deus sussurrasse no coração de Davi. Tipo assim, Davi, olha, buscai a minha presença dentro dele, dentro do coração dele. E aí Davi consegue discernir, perceber e responder, sabe? E obedecer ao Senhor plenamente quando ele pega e fala assim: buscarei, Senhor, a tua presença. Davi atende prontamente aquele pedido do próprio Deus, o convidando ali para buscá-lo. Então a gente percebe que o coração de Davi era um coração muito ligado em Deus, era um coração que adorava o Senhor, era um coração que amava a presença do Senhor. Aqui mesmo ele fala ali no versículo 6, né, cantarei louvores ao Senhor, é um coração de adorador. E aí também a gente vê um ponto que é interessante quando ele sabe que isso pode acontecer ainda que ele esteja ali refugiado ali em Deus, né, escondido ali em Deus. Versículo 10, quando ele fala assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Por que que Davi disse uma coisa dessas? Quando a gente pensa na figura de pai e mãe, a gente pensa naquelas pessoas assim que são as referências para a vida da gente. Realmente um pai, uma mãe mesmo ali acompanhando a nossa vida, ou quem não teve o pai e mãe, alguma pessoa, algum parente ou alguém dentro da igreja que se tornou aquela referência de família e de fé. O que que ele quer dizer aqui? Ainda que essas pessoas que são as nossas referências, aquelas pessoas que nós confiamos que vai cuidar da gente, que vai nos amar, ainda que essas pessoas nos abandonem, o Senhor nos acolherá. E quando eu falo de pessoas que possam nos abandonar, no contexto de família, pode ser mesmo a nossa família ali, dentro da nossa casa, né, nossa família materna, paterna e tudo mais, como pode ser também a sua família de igreja, a sua família congregacional, quando você, por exemplo, vê ali na figura de líderes religiosos as figuras de pai e mãe para você, né? Isso acontece realmente porque muitos de nós, muitas vezes, não temos essas referências de pai e mãe dentro de casa, ou não teve, ou perdeu a referência e busca na liderança de igreja essas figuras importantes. E o que Davi, ele assim ensina a gente, expressa pra gente? Que ainda que essas pessoas tão essenciais na vida da gente, tão importantes, nos abandonem, o Senhor, ele não fará isso, porque o Senhor nos acolherá. Então, este salmo, gente, é um salmo que, assim, ao mesmo tempo que Davi, ele expressa ali um coração, né, de anseio pela presença, de amor por Deus, de confiança de que o Senhor vai cuidar dele, o próprio Davi parece que ele dá um conselho para mim e para você no final desse salmo, onde ele fala assim, olha, ele fala assim: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, naquele momento, muito provavelmente, ele não estava vendo a bondade do Senhor, né? Me parece que ele estava vivendo alguma outra coisa, que ele não estava vendo ainda a bondade do Senhor. No entanto, ele fala, eu creio que verei. Ele estava com esperança e estava com fé. E ele pega essa esperança e essa fé e passa para a gente também. Porque o último versículo, ele fala assim, olha, espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, mesmo que eu e você, se nós estamos passando por turbulências, por adversidades, por perseguições, qualquer coisa assim, que venha fazer estremecer ali a nossa fé, né? Venha fazer ali estremecer a nossa fé com Deus, né? O nosso amor por Deus e tudo mais. Sabe aquele momento que parece que tá tudo bem difícil? A gente não consegue enxergar a bondade do Senhor na terra dos viventes? Então, é nessas horas que Davi, ele nos lembra, olha, espera em Deus. Espera no Senhor. E aí eu falo para você, pelo menos quando eu li esse salmo e fui lembrando dos louvores, né? Louvores assim quando eu era bem mais jovem, à medida que a gente vai lendo, a própria palavra ela começa a renovar a fé em nós. E aí eu falo para você, não importa qual é a dificuldade que você esteja passando,
não importa. E isso não quer dizer que a sua dificuldade ela é maior ou menor do que a minha, do que a de outra pessoa, porque a dificuldade a gente não mede, a gente não pode invalidar uma dificuldade de alguém. Mas o que eu diria para você é jamais, jamais abandone a presença de Deus. Ainda que você esteja passando por algo extremamente difícil, se refugie na presença de Deus. Busque estar na casa do Senhor todos os dias. Busque a presença de Deus todos os dias. Se lá no fundo do seu coração vir um pensamento, algo dentro de você falando assim, olha, busque a Deus, busca o Senhor, sabe? Ouça, porque às vezes é o próprio Deus falando com você. Quando você perceber isso dentro de você, atenda esse pedido prontamente. Busque o Senhor, porque a vitória vai vir. A vitória ela vem, mas a gente não pode sair fora da presença, a gente não pode procurar respostas e soluções em outros lugares, coisas que só Deus pode dar pra gente, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Até amanhã, se Deus quiser, e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.